Bom dia, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos, não é mesmo? Então, hoje vamos para mais uma videoaula. Olha aí do lado, nós vamos fazer correção. Então, peguem a apostila de vocês na página 29, peguem o estojo para a gente fazer juntos e corrigir. Vamos ver. Acho que vocês acertaram todas as atividades. Vamos ver então? Então, página 29. A página 29 fala o seguinte: que exercício número 1, atividades. Fala aqui, indique os métodos de separação mais adequado para serem obtidos todos os componentes das seguintes misturas. Essas atividades aqui são como se fosse revisão, tá? Sobre os tipos de misturas, sobre o ETA, Estação de Tratamento de Água, e Estação de Tratamento de Esgoto, tá? Então, vamos recordar lá. Areia e água. Qual é o método obtido para fazer a separação dele? Ele é feito uma decantação ou filtração simples, tá? Acertaram? A primeira já? Então, a número 2. Sal de cozinha e água. Para separar essa mistura, o que é feito? É feito uma destilação simples. Água, sal com areia. Então, a água e o sal dissolvido no copo mais areia. É para separar todas essas misturas. É feito o quê? Uma filtração ou uma decantação e depois fazer a destilação simples. Óleo e cozinha. Faz uma decantação, porque o óleo não se mistura, então é decantação. Óleo, sal de cozinha e água. É feito, então, primeiro, decantação e destilação simples, certo? Acertaram? Agora, número 2. Em relação a um sistema constituído por óleo, água e açúcar dissolvido, responda: quantas fases tem a mistura? Identifique cada uma delas. Então, entre o que está pedindo entre óleo, água e açúcar. Quantas fases tem a mistura? Eu trouxe aqui para vocês verem. Vamos ver aqui, a água e o óleo. Dá para perceber aqui, a água e o óleo. Quantas fases tem? Uma, duas, né? Então, vocês vão responder. A mistura apresenta duas fases. Fase superior, que é o óleo, e a fase inferior é o açúcar. Então, aqui em cima ficou o óleo e aqui embaixo a água misturada com açúcar, tá? Então, como se fosse duas camadas, ok? Então, aqui tem a sugestão da resposta, vocês vão escrever. A mistura apresenta duas fases. Fase superior, que é o óleo, e fase inferior, que é a água dissolvida, que é açúcar dissolvida com água. Letra B. Como é possível separar os componentes desta mistura? Então, para separar agora, fosse para separar o açúcar daqui, o que ia ter que fazer? Ia ter que fazer a decantação que é o açúcar iria afundar, o óleo é mais denso, sobe, e daí, ou fazer uma destilação simples. Destilação simples é uma filtração que a gente faz. Então, decantação e evaporação, ou destilação simples. Então, para separar essas três substâncias, água, açúcar e óleo,
realiza a decantação e evaporação ou destilação simples. O outro. Uma das bebidas mais apreciadas e consumidas no mundo é o café. No Brasil, os mais populares são o café expresso e o café coado. A diferença entre eles é o modo de preparo. Sobre o café coado, responda. Além da extração de solução dos componentes solúveis do café na água quente, qual método de separação permite a sua preparação? Para fazer o café, o que tem que fazer? Tem que filtrar. A técnica é a filtração. Então, coloca o pó, a água quente, e daí vai filtrar as substâncias. Então, a técnica de filtração. Vamos para a seguinte, que é a letra B, na mesma folha. Que outra bebida pode ser preparada como o café? Qual outra bebida que é preparada por método de extração? O chá. Então, ó, quando nós fazemos o chá, colocar água quente, daí tem o sachê, e daí tem o sabor, chá de camomila, de hortelã, de erva doce, não é mesmo? 4. Diz uma lenda chinesa que no ano de 2737 a.C., o imperador chinês Seixinun descansava sobre uma árvore quando algumas folhas caíram acidentalmente em uma vasilha de água que os seus servos ferviam para ele beber. Atraído pelo aroma, o imperador provou o líquido e adorou. Assim descobriu-se o chá. Nos dias de hoje, essa bebida é comumente preparada com as folhas em saquinhos. Que processo ocorre quando o saquinho de chá é colocado em água quente? Ó, você já deve ter feito em casa, né? Agora nesse friozinho, preparar um chazinho. Qual que é esse método, hein? Ó, que processo ocorre quando o saquinho de chá é colocado na água quente? Olha a sugestão de resposta. Ao colocar o saquinho de chá em uma xícara com água quente, ocorre o processo de extração. Vai extrair o aroma, vai extrair o sabor do nutriente que está dentro daquele saquinho, ok? Então, o processo é de extração. Número 5. Olha, aqui é num acampamento. Todo o sal de cozinha foi derramado na areia. Com o conhecimento dos métodos de separação de misturas, que procedimento pode ser realizado para recuperar o sal? Explique. O sal de cozinha foi derrubado na areia. E daí, como que vai recolher esse sal na areia? Vamos pensar no método? Então, para dissolver o sal, adiciona-se a água à mistura. Em seguida, é realizada a filtração. Dessa maneira, a solução água e sal é separada da areia, que fica retida ao filtro. Ao final, a mistura homogênea é aquecida. Com isso, a água é evaporada, restando somente o sal. Então, olha o que é feito? Vai coletar aquela areia com o sal, coleta, e daí vai fazer uma filtração, vai filtrar ele, e depois dessa filtragem, a água vai ficar bem salgada. E depois que ela vai ficar salgada, olha o que vai acontecer. Vai fazer o processo da evaporação. E vai evaporar a água e vai ficar somente o sal. Viu só? E essa daqui é uma atividade da experiência que foi realizada numa videoaula anterior. E já nós vamos falar dela. É na página 17, Fazendo Ciência, sobre as salinas. A Estela fez essa experiência, ela me mandou uma foto que ela realizou esse trabalho da evaporação. Eu acho que outros colegas também fizeram, mas esqueceram de enviar foto. Vocês vão enviando foto, tá bom?
Uma cozinheira distraída derrubou certa quantidade de óleo de cozinha num recipiente contendo um pouco de sal. Sabendo que o sal é imensível, não se mistura no óleo, porém solúvel na água. Como ela poderia separar esses componentes para deixá-los em condições de uso novamente? Como que vai agora utilizar o sal, sendo que misturou com óleo? Hein? Então vamos lá à solução. Ao adicionar a água à mistura, o sal é dissolvido e o óleo, por ser imensível na água, pode ser retirado da solução por decantação. Depois a mistura homogênea é aquecida, com isso a água é evaporada, restando somente o sal. É o mesmo processo ali, porque o óleo não se mistura e o sal, ele vai ocorrer a evaporação na água, ele misturando com a água vai evaporar e vai sobrar só o sal no recipiente, tá? Então vamos fazer a leitura de novo. Então, ao adicionar água na mistura, o que é a mistura? A mistura é o óleo e o sal. O sal é dissolvido e o óleo, por ser imensível porque ele não se mistura na água, pode ser retirado da solução por decantação. Depois a mistura homogênea é aquecida. Com isso, a água é evaporada, restando somente o sal. Ok? Mas quem fez mais ou menos parecido também está correta, tá? Exercício número 7. O número 7 fala o seguinte: de uma amostra de água do mar, é possível obter tanto o sal de cozinha quanto a água potável. Que método pode ser utilizado para a obtenção de cada um desses componentes? Então vamos ver. O sal de cozinha, para obter, pegando a água do mar, para separar o sal de cozinha, que método é utilizado? Utiliza-se a evaporação. Vamos de novo falar da experiência lá do Fazendo Ciência, da página 17, que foi uma tarefinha de uma videoaula. Qual é o método usado, então, nas salinas? A evaporação. E quanto à água potável? A água potável realiza a destilação simples. Vamos ler lá as opções de resposta. Para a obtenção do sal de cozinha, pode-se realizar a evaporação da água do mar. E para a obtenção da água potável, realiza-se a destilação simples. Agora vamos ver aqui as imagens. Número 8. Associe as atividades do cotidiano apresentadas na coluna 1, coluna 2, coluna 1 e 2, com os métodos da separação de misturas. Coluna 1. Separação da casca de amendoim, escolha de grãos de feijão e retirada da nata de leite. O que seria separação da casca de amendoim? É utiliza catar? Não, é ventilação. Quando vai a cascar amendoim, tem que ter vento, a pessoa sopra, a pessoa precisa do vento para sair a casquinha dele, não é mesmo? É ventilação. Escolha dos grãos de feijão. Então, quando vai escolher arroz, escolher feijão, utiliza catação. E retirada da nata do leite é peneiração. Muitas pessoas não gostam da nata, né? Daí usa peneirinha para tirar a nata do leite. Peneiração. Então, ficou 2, 1 e 3. Acertaram? Parabéns, quem acertou. Número 9. Observe os equipamentos e as vidrarias apresentadas a seguir. Tem o 1, que representa um destilador. Olha, destilador. A água ele vai passar pelos processos de destilação, tirar todas as impurezas. Número 2 é uma filtração.
E o número 3 é um decantador. Olha só os aparelhos e equipamentos, tá? Indique a aparelhagem mais adequada para separar os componentes das seguintes misturas. O copo 1, copo 2, copo 3. O copo 1 está escrito assim: é uma mistura de água e sal de cozinha. Uma mistura de água com sal de cozinha. O que é que vocês acham que é? Qual o aparelho que é utilizado para tirar a água do sal de cozinha? É o destilador, é o número 1. E o número copo 2? O copo 2 é a mistura de água e óleo. Água e óleo. Vou pegar meu copo aqui de novo, água com óleo. Olha, água com óleo. Para separar isso aqui, ó, o que tem que ser feito? Qual dos dois ali? O 3, muito bem. O decantador, ó. Tem que fazer o aparelho que chama de equipamento decantador. E o terceiro copo, mistura de água e açúcar dissolvido com excessos de açúcar no fundo do recipiente. Qual é o aparelho utilizado? É o aparelho 2, é a filtração. Daí ficou mistura 1, 3 e 2. Vamos para o exercício número 10. O exercício número 10 fala sobre o tratamento de água, tá? Tratamento de água, que é o ETA. Estão lembrados da videoaula do Estação de Tratamento de Água? O Estação de Tratamento de Água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos aplicados para que ela fique em condições adequadas para o consumo, ou seja, para que se torne potável. De acordo com os processos envolvidos no tratamento de água, responda às questões. Em que consiste a etapa referente à decantação? Olha, vocês viram que tinham várias etapas. Então, a decantação consiste em deixar a água em repouso para que os resíduos sólidos mais pesados sejam depositados no fundo dos tanques, assim separados. Então, por isso que tem a decantação. Os resíduos mais pesados, eles afundam e daí ficam separados. Agora, como é feita a eliminação dos micro-organismos da água? Então, o que eles colocam para eliminar os micro-organismos? Eles colocam o cloro, tá? Vamos ver aqui, ó, a resposta, sugestões. A eliminação dos micro-organismos é feita pela adição do cloro, ok? AC. Porque ao final do processo, a água pode receber uma dose de flúor. Por que coloca flúor na água? Para evitar a cárie dentária, o combate à cárie dentária, prevenção. Então, vamos ler lá. O acréscimo de flúor na água faz parte de um programa de prevenção contra a cárie dentária. Ok? Conseguiram acompanhar? Acertaram? Muito bem, agora nós vamos para a próxima página. A página 31 nós já fizemos. A 32 aqui. Nós vamos para 32. Ó, 32 também é continuação sobre as misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos lá, recordando. Analise as alternativas e marque aquela que correlaciona adequadamente a mistura com a sua classificação. Vou marcar a correta. Água de coco, ela é heterogênea, a água do coco? Não, ela é homogênea, então está errada. Água mineral sem gás, ela é heterogênea? A água mineral, ela é heterogênea? Errada, ela é homogênea. Olha, eu tenho um copo de água aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Um copo de água. Vocês estão vendo? Ela é homogênea ou ela é heterogênea? Homogênea. Então,
Está escrito lá que ela é heterogênea. Então está errada também. Refrigerante é homogênea? Não, o refrigerante é heterogêneo. Por quê? Quando a gente coloca o refrigerante no copo, sai gases, né? Sai bolinhas de gases. Então ela é heterogênea. Álcool comercial é homogêneo? Então, ó, nós estamos usando muito álcool agora. Vocês acham que ele é uma mistura heterogênea? Não, ele é homogênea. Muito bem, então vamos marcar X na D. Leite com nata é homogênea? Não, leite com nata é heterogênea. Então, a única alternativa correta é a alternativa D. Ao adicionar água a um sistema formado por sal de cozinha, areia e açúcar, até a completa dissolução dos componentes solúveis, obtém-se uma mistura. Que mistura é? Quando coloca areia, açúcar e água e sal também. Olha só, colocou sal, areia e açúcar. Ela é uma mistura homogênea? Ficou tudo igual? Não. Ficou homogênea? Não. Então não, nem precisa ler o resto, ó. Ela ficou heterogênea? Ficou. Mas ela ficou heterogênea monofásica, com uma fase só? Não. Por que será? Porque, ó, o sal, a areia formou uma camada, tá? Heterogênea e bifásica com duas fases? Sim, porque a areia afundou e depois o sal se misturou com a água e que mais que tinha? E o açúcar também. Então, é duas faces, tá? Então, a letra D. Agora, o exercício 3 é bem bacana. Vamos lá. Em relação às misturas apresentadas no quadro a seguir, classifique em homogêneas ou heterogêneas. Indique os estados de matéria, se é sólido, líquido ou gasoso, que as compõem. Escreva um método de separação que pode ser utilizado para obter seus componentes. Primeira mistura. Água com açúcar. A sua classificação ela é a água com açúcar. Homogênea, porque fica igual, ela dissolve na água. Não dá para ver se a água tem açúcar na água. A composição dela. A água é líquido e o açúcar é sólido, então fica líquido e sólido, ó, líquido e sólido. E método de separação. Se nós formos separar ela, nós vamos usar o método de destilação. Ok? Deu para entender? Quem acertou, que bom. Quem se perdeu aí, vamos arrumar. Agora, água com areia. Tem a água e tem a areia. Elas são iguais? Não, não se misturam. Então, é heterogênea. Agora, composição. A água é líquido, a areia é sólido. Então, vai ficar líquido e sólido. Certo? E para separar a água com a areia, que método vai usar? Vai usar a filtração ou decantação, tá? Vai utilizar filtração ou decantação. Agora, a areia barrenta, barro, areia com barro, ela fica igual ou fica diferente? Fica diferente, ó, heterogênea. A gente vê a areia, a gente vê o barro, desculpa, a gente vê a água e vê o barro, então ela fica heterogênea. A água é líquido e o barro é sólido, então fica líquido e sólido. E para separar ele, que método é? De decantação ou filtração. Decantação, porque o barro vai afundar, e a filtração para a água filtrar. Agora, a água com sal de cozinha. Ó, a água com sal de cozinha. A água com sal. É mistura homogênea. Nós não vamos perceber que tem sal na água. Ele vai ficar igual. Agora, esses componentes são: a água é líquido e o sal é sólido. Daí fica líquido e sólido. Para separar, que método é? De destilação. Igual a água com açúcar. Água com óleo comestível. A água e o óleo.
ele é uma mistura heterogênea, porque nós percebemos, eles são, a água é líquido e o óleo é líquido, então fica líquido e líquido. E o tipo de método de separação é a decantação. Agora, vamos ao número 4. Temos a imagem aqui, ó, vocês estão vendo, ó. Só de olhar isso aqui, a gente já dá para perceber. Quando tem isso aqui, é filtração, ó. Filtração, filtrando. Então, qual método de separação está sendo representado? Filtração. Esse método é utilizado para a separação de misturas homogêneas ou heterogêneas, hein? Para fazer café, para fazer chá, ele é homogêneo ou heterogêneo? Misturas heterogêneas, para separar as misturas, separar o sólido do líquido. Então, misturas heterogêneas. Acertaram? Que bom, parabéns! Vamos agora à página seguinte. Agora, de novo, olha só. Exercício 5. Aqui, começa por aqui. Em relação à mistura apresentada, responda a quantos componentes, identifique-os. Olha só, vamos ver o que tem aqui. Temos o óleo e temos a água. Quantos componentes tem? 2 componentes, o óleo e a água. Há quantas fases? Quantas fases? Fase significa quantas camadinhas tem que a gente percebe? 1, 2. Há 2 fases, ok? Qual é a sua classificação? Ela é homogênea ou heterogênea? Vocês estão vendo? Sim, quando a gente vê a mistura é heterogênea. Então, vai escrever, a sua classificação é mistura heterogênea. Qual método de separação está representado na imagem? O método de decantação, porque ó, o líquido vai sair, ó, o mais leve sai e o mais denso fica, tá? O mais pesado, tá vendo, ó? O mais pesado afunda e o mais denso flutua. Então, o método chama decantação. Quais produtos são obtidos ao final do processo? O que usou ali? Os produtos óleo e água. Óleo e água. Número 6. Olha, vocês vão desenhar agora. Vamos ver os desenhistas aí da sala. Considere uma mistura contendo leite achocolatado dissolvido ou achocolatado não dissolvido e 2 cubos de gelo. Olha que são as misturas. Leite com achocolatado dissolvido, bem misturado, e o achocolatado não dissolvido e 2 cubos de gelo. Então, vou desenhar um copo e vão pôr 2 cubinhos de gelo. Vão desenhando aí, quem não desenhou. 2 cubos de gelo no copo e o leite com achocolatado, aqui, bem dissolvido. E lá no fundo, o chocolate, que exagerou no chocolate. O chocolate não dissolvido. E o chocolate lá no fundo, não dissolvido, ok? Coloco o desenho e as flechinhas também, ó, identificando. Gelo, chocolate dissolvido e chocolate não dissolvido. Agora vamos responder. Respondendo lá na B. Essa mistura é homogênea ou heterogênea? Hein? Heterogênea, porque vocês estão vendo os chocolates. Há quantas fases, hein? Olha lá, quantas fases? 3, porque cubo de gelo, o leite achocolatado e o chocolatado não dissolvido, ok? O gelo, o achocolatado dissolvido e o achocolatado não dissolvido. Agora, quantos componentes e quais são eles? A mistura apresenta 3 componentes. A água no estado sólido, que é o gelo, o leite e o achocolatado, tá? Os componentes são os produtos utilizados. O que usou ali no copo?
o gelo, né, que representa água, o leite e o achocolatado, tá? Que método de separação poderia ser utilizado para retirar os cubos de gelo nessa mistura? Se eu quisesse tirar o gelo de lá, qual é o método? O método chama-se catação, tirar, tá bom? Eu não ia peneirar para tirar gelo, né? E nem ventilar. Então, é catar. Número 7. Uma pessoa em um acampamento derrubou todo o sal de cozinha disponível na areia. Para recuperar o sal, olha aquela atividade que nós fizemos. Ela realizou algumas operações. Ordene corretamente as etapas envolvidas nesse processo de separação. Quem lembra? Primeiro, o que ia ter que fazer com a areia, com o sal que estava na areia? Primeiro, ela ia ter que catar, né? Então, ó, com uma colher, recolheu a mistura de sal e areia e colocou em um recipiente. Número 1. Depois que colocou nesse recipiente, o que ela ia fazer? Misturar com água. Então, acrescentou água à mistura para dissolver o sal. Tá? Colocou a água lá junto. E o terceiro, com o auxílio de um coador utilizado para preparar café, escoou a água salgada em uma panela e reteve a areia no papel filtro, certo? Então ela coalhou, filtrou, né? Pegou o coador e filtrou com água, daí a água saiu salgada e a areia ficou no filtro. E o 4, a panela com a solução foi levada ao fogo para fervura. E quando ferveu, o que aconteceu? 5, após a vaporização da água, obteve o sal. Ficou 3, 1, 5, 2, 4. Legal, né? Deu para estar dando para acompanhar, pessoal? 8. Uma mistura homogênea, quando é igual, sólido e líquido, ó, homogênea. Não percebemos. Pode ser separada pelo processo de... Então, ó, a água com sal, como que ela pode ser separada? Através da evaporação. A primeira alternativa. Vamos continuar, então, mais uma página. Nossa, hoje nós vamos deixar em dia a apostila de vocês, hein? Realizar todas as correções. 9. Numa das etapas de tratamento de água que abastece uma cidade, a água passa por tanques para que os sólidos pesados se depositem no fundo do recipiente. Esse processo é conhecido como, olha só, sedimentação. Ele está lá na página 21 do ETA, da Estação de Tratamento de Água, tá? Qualquer coisa, vocês voltem lá na página 21, tá? Para reler. Para a letra B, sedimentação. Para garantir o abastecimento de água com boa qualidade em uma grande cidade, a água é submetida a um tratamento na ETA, na Estação de Tratamento de Água, que envolve uma série de etapas. Associe cada uma das etapas apresentadas a seguir com o procedimento correspondente. Então, vamos ver qual é a função de cada um. Qual é a água clarificada e coletada por meio de canaletas após a retenção de partículas que restaram da fase da decantação? É filtração, é filtragem. Qual é a fase que a água recebe cloro para eliminação de bactérias, vírus, causadores de doenças? A desinfecção, que é o número 4. A água entra nos tanques da sedimentação, onde os flocos mais pesados depositam no fundo? Decantação, número 2. A água é agitada lentamente para que as partículas de sujeira se unem e formam flocos mais pesados? Floculação. 3, ó, flocos, já fala. Ficou 1, 4, 2, 3. Número 11. Para
que fique em condições adequadas ao consumo, a água potável proveniente de estações de tratamento é obtida por um conjunto de procedimentos físicos e químicos. Identifique qual é o processo correspondente para a descrição a seguir. A água é direcionada para um tanque onde permanece em repouso e para que os flocos formados sejam decantados no fundo é o processo de decantação, o procedimento de decantação. A água atravessa um grande filtro formado por areia, carvão ativado e cascalho. Nessa etapa, as impurezas que não aderiram aos flocos ficam retidos no filtro. É o processo filtração. Certo, pessoal? Estão lembrando lá do Estação de Tratamento de Água, do ETA? Vamos agora ao número 12. A água que sai da Estação de Tratamento de Esgoto, ETE, pode ser diretamente utilizada para o consumo humano? Quando a água sai do tratamento lá do esgoto, nós já podemos consumi-la? Hein? Não! Está lá na página 24. Fala assim que a etapa líquida já está 90% sem impurezas, porém ainda imprópria para o consumo. Lá na página 24, vocês podem observar lá, ó. Então, opções de resposta. Não, pois a água ainda pode conter agentes causadores de doenças. Para ser utilizada, deve passar para a estação de tratamento de água, tá? Então, ela vai passar para o ETA. 13. Como é possível contribuir para o encaminhamento adequado dos resíduos sólidos gerados na nossa casa? Olha, quando nós geramos os resíduos sólidos, o que nós temos que fazer? Separação do lixo úmido do seco. É o que nós já falamos na nossa videoaula, tá? E aproveitando de novo, eu não canso de agradecer, parabéns vocês pelo trabalho do meio ambiente. Ficou ótimo, maravilhoso, tá? Vocês, como sempre, arrasando nos seus trabalhos, tá? Continue assim. Então, na nossa casa, nós temos que separar o lixo úmido do lixo seco. Os recicláveis, separar para coleta seletiva, tá bom? Assim, nós estamos contribuindo para o nosso meio ambiente. E a 14, o saneamento básico é um conjunto de cuidados que se tem com a água, o esgoto e o lixo. Esses cuidados são fundamentais para a manutenção da saúde e para o bem-estar da população. Sobre o abastecimento de água e esgotamento sanitário e a destinação do lixo, marque V para alternativas verdadeiras e F para as falsas. Nos locais onde não há serviço de coleta, o lixo deve ser enterrado? Sim, então o lixo deve ser enterrado, não deixar a céu aberto. O esgoto recolhido pela rede de esgoto deve ser tratado para depois ser lançado nos rios ou nos mares? Sim, muito bem. Nas grandes cidades, não há necessidade de estação de tratamento de água? Falso! Com certeza, todas as cidades têm que ter o abastecimento de água com rede de esgoto, com tratamento de água, ok? Para uma saúde melhor, para uma qualidade de vida melhor. Então, ficou V, V e F, tá? Então, nós terminamos a nossa correção de hoje dos conteúdos. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês pela participação. Continue assim, colocando em ordem nossas atividades, tá? Então, até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Bye, bye.